Olá, bem-vindo a mais um podcast de Olho na Logística. E hoje estamos em peso aqui, toda a diretoria, 2 diretores operacionais, diretor financeiro e de TI, né, Robson? E a gente vai, eu no comercial, falar um pouquinho com vocês sobre logística de cosméticos, um tema que a mulherada adora, né? Mas é os meninos que cuidam ali dos nossos cosméticos. E aí quem começa se apresentando? Sou Jorge Sacramento, diretor de operações. Sou Robson Pedrosa, diretor financeiro e de TI. Sou o Leandro Castro, diretor operacional. Bom, a LMX é uma empresa, é um operador logístico especializado em customizar as logísticas para os nossos clientes. E a gente atende diversos mercados, né? Desde o início da nossa existência, a gente sempre quis se especializar em alguns nichos. E para isso a gente foi atrás para fazer o processo de Anvisa, para poder armazenar os cosméticos, né? A gente tem Anvisa tanto para cosmético quanto para correlato. Mas a importação, quando você trabalha com um produto de cosmético, ele é um pouco diferente do que o produto normal. E aí isso impacta diretamente na vida de vocês lá no dia a dia, né? Então, queria que vocês contassem um pouquinho como que é o processo da Anvisa dentro do operador logístico. Eu acho que o legal também é falar assim, a gente, fora na Anvisa, é lógico, é claro, é um ponto fundamental, né? A estrutura do armazém também é excelente ponto. E o sistema também, né? Que você tratar de um produto como cosméticos, você precisa ter todo o processo de cadastramento do lote, validade, né? Porque cosmético é um produto de alta rotatividade, né? Então precisa muito ter esse gerencial dentro do nosso sistema, né? E a tecnologia também, né, Robson? Isso aí. É muito importante a gente ter essa parte de se entrou certo, sai certo, né? A gente sempre tem esse lema interno nosso, acho que se alguém já viu nossos vídeos aí, a gente sempre fala que entra certo, sai certo. É essa questão, vamos pegar o lote na entrada, vamos pegar a data de validade, lançar no sistema, porque a gente tem muito das análises que os clientes fazem, o shelf life, eu tenho que entregar para o meu cliente final com no mínimo 4 meses de validade, 5 meses, 6 meses, e a gente tem que cadastrar isso tudo dentro do sistema para a gente poder fazer uma operação mais ágil e rápida e certeira. Porque o cliente também, ele pede para a gente armazenar, produz, armazena e ele não pode perder esse material parado no nosso estoque. Eu acho que isso é o mais importante na hora que a gente vai fazer a expedição e o cuidado que a gente tem que ter no manuseio lá do material lá. Eu não sei como é que, né, o Leandro também está no dia a dia da operação, pode falar um pouquinho do manuseio do pessoal da operação. Por se tratar de materiais de certa forma frágil, né, e com às vezes com material líquido ou algum tipo de pasta, né, então até na hora de você despachar esse produto, né, o acondicionamento dele dentro da caixa, como que ele vai armazenado, a gente recebe essas instruções do cliente, né, ver se a embalagem ela suporta depois o trânsito até o destino, né, para que ela chegue, por exemplo, apresentável, né, no cliente, principalmente se for na questão do e-commerce, né. Quando nossos clientes vendem para grandes atacados, essa mercadoria sai geralmente paletizada, aí sofre menos riscos, né, durante o manuseio, os transbordos nas transportadoras, né. Mas quando vai para o e-commerce, esse material ele vai ser manuseado a caixa em si, né? E ele tem que resistir, que esse material chegue intacto no cliente, né? E aí é onde tem a questão de travamento de produto, que tipo de isolante que a gente vai colocar, né? Se vai usar um plástico bolha ou uma outra tendência que entra nesses papéis craft, que muda a questão de não usar materiais plásticos, né? Mas isso tudo são os clientes que determinam qual vai ser essa regra, né? E a gente vai passando no dia a dia ali o que vai acontecendo e as situações que vão, né, se deparando no dia a dia conforme vai tendo as expedições dos materiais. E também depende do produto, né? E das especificações do produto, né? Se é um produto mais sensível, quanto mais sensível a gente tem que ir para uma embalagem mais protetora, Sim. né? Do que um processo normal. Mas o Jorge falou uma coisa legal. Acho que quando a gente começou, a gente já tinha essa visão do que a gente queria. Então, a gente já foi para um WMS que faz esses controles, Bem né? Então, acho que estruturado, né? a base nossa foi assim, ao invés da gente ir para um WMS que não fizesse controle de lote, não, a primeira coisa que a gente fez foi vamos para um WMS que vai nos ajudar a também armazenar esse tipo de produto. Então, Correto. é óbvio que isso facilitou muito a nossa aprovação na Anvisa também, porque ele sabe que a gente controla na entrada todas as minuciosidades de um processo, né, de um produto de cosmético
pelos controles que se tem que fazer, né? E na saída a mesma coisa. Então, você tem que ter a gestão da entrada do lote e da saída, porque tem que dar garantia que o cliente está recebendo aquele lote, que caso tenha algum problema, a gente tem toda a rastreabilidade documental, física do processo, né? Então, acho que isso foi um ponto bem importante. Sim, você comentando da rentabilidade, eu lembrei dos fatos quando tem a vistoria, né? Da vigilância sanitária. Quando você apresenta o sistema, você manda o relatório, para a gente acaba, como a gente já começou com um sistema nesse formato, para a gente é ok, é normal, é simples, né? Mas eles se surpreendem, né? Eles falam, nossa, vocês têm a restabilidade para onde o seu cliente conseguiu, ele vendeu, vocês têm isso, fica quanto tempo? Aí quando você fala, não, fica Fica. o resto da vida ali tá Fica, tendo, né? Aí você fala, nossa, não vence daqui 2 meses? Não vai sobrepondo, não. A restabilidade está ali. Então ela falou, e quando o cliente não está mais com vocês? Falou assim, aí ele vai para um banco de dados inativo ali, mas até então existe, né? A gente tem casos também de clientes que já saiu, precisou da restabilidade, a gente forneceu para os nossos clientes e, né, de novo, é simples, mas a gente tem essa ferramenta que eu praticamente adoro passar isso para as auditorias, né? Não, e o que é legal é que a gente faz isso para todos os clientes, né? todos. Então, assim, a diferença, assim, isso aqui é uma exigência Anvisa e a gente consegue cumprir, mas a gente faz isso para todo mundo, né? Independente do produto, né? Que a gente ia falar que a gente fala é simples, mas é que às vezes não é simples para as pessoas que estão vendo. É que para a gente, como já está enraizado ali desde o começo da operação, esse controle rígido, para a gente ficou simples. E aí é fácil da gente manter a operação e passar para os funcionários também, né? Porque para a gente conseguir Tá ter no dia a tudo dia, isso, né? Vai embora. para conseguir ter todo esse rastreio, a gente precisa que as pessoas que estão com a gente consigam fazer também, né? Tem esse mesmo pensamento que a gente. Então, o treinamento que vocês fazem com os funcionários, sentar com eles, explicar, montar o pessoal de qualidade, né? Que tem o departamento de qualidade que senta, faz os treinamentos. Isso eu acho muito importante também, lembrar para a gente poder falar como é que eles fazem para o funcionário seguir, porque, que nem a gente falou, o sistema faz, o sistema ajuda, mas quem que usa o sistema, né? Eu acho que isso é muito importante. Os processos que têm que ser seguidos, né? Dá para pular etapas, né? Então, o processo está ali desenhado. Tem o sistema que dá o suporte, né? O treinamento do pessoal tem que seguir o que foi, né, já previamente definido, né? Então, tem que dar entrada no produto, tem que verificar a integridade dele, tem que conferir se chegou o lote e a validade correta, né? Na hora que a gente recebeu esse material do fornecedor, né, do nosso cliente, por exemplo, né? E alimentar o sistema dessa mesma forma, correto? Identificando as caixas com os produtos, com os lotes, né? Hoje a gente separa né, com a etiqueta do QR Code, onde fica registrado isso. Então, você vai pegar um produto que não é aquele lote, não é aquela validade que está sendo solicitado na saída, ele já dá o erro, né? Então, é aí onde que a gente consegue ter essa assertividade na informação, né? E o nosso sistema, de certa forma, ele é alimentado com os dados corretos, e aí até entra a questão ali que o Jorge falou sobre a vigilância. Vem e sabe informar para onde que foi, que data foi, que lote foi, né? Que validade foi, né? Porque o processo de produção, às vezes, acontece lá. No mesmo dia, a linha de produção estava produzindo lote A e o B. Eles têm a mesma validade, mas são lotes diferentes, né? Aí, na hora do picking, o FIFO vai pedir, né? Primeiro, a validade que está vencendo primeiro. Mas ele também vai amarrar um lote. Isso é legal, né? Que é verdade, a gente não falou, né? A gente, nos cosméticos, normalmente é FEFO, né? É FEFO, Assim, eu ia até comentar um caso, que a gente tem um cliente que ele armazena em Itajaí e armazena também em Guarulhos. E aí ele teve um problema num determinado lote lá. Ele falou, gente, vocês conseguem puxar isso para mim? Que eu precisava para 4 dias. Nossa, foi super rápido, né, Leandro? Sim. Puxamos lá, começou, acho que tava vindo com vazamento, né? Tava torto lá. Não, a densidade do material, ele veio numa densidade um pouco menor. Então, se o frasco virava, o produto também virava. Nossa. Aí ele era para ser uma pasta, né? Uma pasta, um creme mais pastoso. E mesmo que você virasse o pote e desvirasse, né, o produto ele continuaria na mesma posição. E ali no caso ele estava virando, aí ele ficava solto, né, que nem um produto bem Quase que líquido, então. quase líquido, né? Foi, E não deveria ser assim,
Só que aí tinham vários lotes, vários lotes que chegaram, validades diferentes. E a gente pegou todo aquele produto e aí fez a revisão inteira. O engraçado é que às vezes no mesmo lote tinha produtos que estavam da forma correta, né? E também tinha outros que estavam da forma que não deveria estar, né? E a gente fez toda essa separação, passou todo esse relatório para ele, montou, né? E ela se Fez surpreendeu, registro né? de fotos, né? Se surpreendeu pela agilidade que a gente conseguiu fazer, né? Lógico, por conta da informação, tá isso já dentro do sistema. E ela conseguir pontuar a tempo lá com a fábrica, né? Porque ela tem um time Prazo. ali para dar o respaldo para a fábrica para ela ser ressarcida ali ou ganhar Fazer a troca, alguma né? coisa Negociação. comercial, negociação comercial. Mas isso foi bem legal e ela ligou, agradeceu, falou, nossa, me surpreendeu pela agilidade que vocês fizeram e a rastreabilidade que vocês têm. A gente viu que não foi só um negócio comercial, né, que a gente sabe que existe também, mas o nosso não, a gente botou na prática ali mesmo, Sim. né, o que, Mas é um- que o sistema trouxe. É um exemplo bom, né, Jorge? Porque a preocupação nossa tá com a entrega, né? Pô, Então, assim, a gente tem que ser rápido num caso desse, porque não pode sair um produto que não está em perfeito estado, porque vai denegrir a imagem do Da- nosso é, cliente, né? E é uma segurança, né? Porque você tem ideia, o cliente está no Rio Grande do Sul, está armazenando em Santa Catarina e em Guarulhos, em São Paulo. Então, assim, o cara, ele não está em nenhuma das duas localidades onde está armazenando, ele está em outro local e ele conseguiu resolver rápido com as a informações que ele fábrica em postou. São Paulo E a também. fábrica, Ah, verdade, é. a fábrica em São Paulo. Então, cada um está no lugar. Esse gosta da logística. Boa. Esse caso ainda foi um que a gente estava analisando, né? A possibilidade, talvez, de fazer essa análise na saída, né? Também. E até a gente, né, descartou porque ela ia acabar, um processo de verificação de qualidade de um item na saída vai acabar gerando um pouco de atraso Moroso, na própria moroso, saída, né? Fica bem moroso. né? Na própria saída. E aí quando você vai lá no picking e pega o produto com aquela validade, com aquele lote, traz para a mesa, traz para fazer a conferência e o packing, né? Chegou ali, verificou que o produto não está dentro da qualidade exigida pelo cliente, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar esse produto para o estoque. Aí o processo desse sistema ele acaba atrasando mais ainda, porque eu tenho que devolver aquele, levar ele para um estoque segregado, ir lá fazer um novo picking, né? Para poder trazer para a mesa, então ia acabar gerando gargalo na saída, e atrasando os pedidos na E saída. gerando retrabalho. Então o que a gente fez? Né? Vamos, né, fazer essa verificação inteira no estoque, para que tudo que estiver disponível na separação ele esteja em perfeito estado, para que o fluxo da separação e do packing ele flua na Um rotina prazo normal, né? determinado. E Na experiência também, né? Porque isso daí não corre o risco de sair nesse formato. É. Não, então a experiência para o cliente final fica mais agradável ele recebendo um produto já vistoriado ali na entrada, né? É. E acho que essa é a diferença de trabalhar com o operador, né? Porque assim, a gente tem um sistema especializado na logística, né? E o legal é que assim, é na logística de produto perecível, de produto com validade. Então, isso facilita muito para o nosso cliente, né? É algo que realmente agrega, não é algo que ele tem isso normalmente dentro dos ERPs da vida, né? Eles acabam não tendo a mesma rastreabilidade que a gente tem. E a gente falou de rastreabilidade sistêmica, mas a gente também tem a rastreabilidade das câmeras, né? Que todo o nosso processo é Também, filmado. Então, acho que isso também é legal para explicar, porque acaba trazendo mais segurança ainda, que a gente tem certeza. Se a gente errou, a gente vai assumir. Se a gente não errou, a gente consegue provar que a gente fez o processo certinho, né? A gente, né, como todos sabem, a gente está em condomínio logístico, então o monitoramento é desde a entrada do caminhão ali dentro do condomínio, né? Então o motorista vai fazer o cadastro dele, então facial também. Né? E depois, quando ele entra para nossa doca, tem as câmeras internas nossa. Então essas imagens ficam com o nosso GR, né? Gerenciamento de risco. E aí internamente também tem os monitoramentos das câmeras, então no descarregamento, na conferência, nas áreas de extremidades dos galpões também tem, manuseio, então toda a parte de monitoramento interno, né, isso fica no gerenciamento da LMX, e aí tem do condomínio, que é um gerenciamento que fica à mercê do condomínio, né, mas lógico, as câmeras é fundamental também. Eu acho que isso é bem importante. Então, o que mais você acha importante passar? Devoluções, por exemplo, Boa. né? Verdade. Devoluções do material. Então,
Tem situações em que a gente acaba recebendo às vezes produtos que saíram, né, que estão em perfeitas condições e retornaram. Por algum motivo, o cliente recusou, cancelou o pedido, né? E agora esse produto está voltando para o estoque. Só que ele está com uma validade já um pouco mais, né, antiga do que o material que está agora lá no picking, né? E aí entra o processo que está já, de certa forma, né, desenhado inteiro no nosso sistema, e junto com toda a equipe, né? E agora esse produto ele tem que ir para onde? Ele chegou e já está com uma validade mais curta, ele tem que ir para o picking e sair na frente dos itens que já estão no picking, né? Para continuar seguindo o FEFO, né? E não deixar o produto vencer na prateleira, né? Então, isso é um cuidado. Às vezes materiais que a gente recebe novo de produção, né? Ele às vezes vem também com validades anterior a um item que já está no estoque, que deveria ser o contrário, né? Então, também segue a mesma coisa. O produto veio, agora esse produto tem que estar disponível logo como sendo o primeiro item para o separador, né? Então, para lá, pega todo aquele material que estava na prateleira de pique, remove para um outro endereço, bota no picking o produto mais antigo, para que siga o fluxo e não se perca o desenho da operação e a lógica do FEFO, né? Perfeito, é verdade. É muito importante mesmo. Além da análise do produto, por exemplo, se foi para um pedido de e-commerce que retornou, né? Tem que verificar a integridade da embalagem, se não vem nada danificado, se não foi violada, né? Foi usado, Se né? não foi usado, né? Aí cada cliente vai ter o seu departamento de qualidade Sim. que vai definir exatamente o que a gente tem que fazer, né? Nosso cliente também já nos informa por que esse produto está voltando, né? Porque às vezes o cliente comprou, e aí tem algumas causas que podem ser que ele esteja retornando. O cliente comprou e não gostou, ou cancelou o pedido, ou talvez nem abriu, né, a caixa. Colocou Só endereço bateu lá e errado. voltou, só bateu lá e voltou. Endereço né? errado. Acontece. Então, de acordo com essa informação que o cliente nos repassa, aí a gente tem um cuidado maior ali na hora de avaliar a integridade daquele material para que passe para o nosso cliente a segurança. Não, o produto está ok, né? Está apto para venda. Senão E ele fora todo o processo, né, que a gente fotografa, Sim, mostra. Então, assim, Exato. o departamento de qualidade do cliente se sente seguro em definir se ele deve voltar para a prateleira ou ficar numa quarentena, né? Então, é bem legal mesmo. Muito bom, muito obrigada. Então, Tem uma demanda boa também, André, para vamos falar lá. aqui. Dos kits, Os né? kits. Que É kits, verdade. né? A gente adora, a mulher adora fazer Então, kits nós já de montamos maquiagem. kits também para, né, um cliente cosmético também, que ele pediu para montar kits. Aí ele falou, mas você, foi uma surpresa, mas vocês montam os kits também? Monta, você manda, né, o seu cadastro aí, que você As precisa. caixas, né? Os insumos. Né, manda todo o seu material que você precisa que a gente faça. A gente faz um ali demonstrativo, envia para vocês, para depois colocar isso em grande massa ali na nossa produtividade, né? Então, os kits é muito legal também na parte de cosméticos, viu? Eu também acho. E o que a gente também faz, mas eu acho que nenhum cliente de cosmético pediu, a gente tem essa operação em outro, é até embrulhar para presente, né? Então, se eles quiserem, sim, também, também é. daria para presentear aí o pessoal e fazer sair já embalado. Embalado para presente. O que é importante é estar tudo sistemicamente definido, né? Corrente, Então, é conectado. isso que a gente tem que estar identificado. Exatamente. Esses kits eles entram, né, em grande parte nessas datas comemorativas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, Exatamente. né? Dia da Mulher, algo assim. Ou um produto que ele esteja amarrado a um ao outro, né? Exemplo, um condicionador, um shampoo, né? Então virou um kit. E ele Mas tá- acho que é uma boa ideia a gente oferecer para os clientes agora, mandar já embalado para presente. Mas eles Né? antecipar isso pra gente, que acontece também, às vezes o cliente está com isso ali, né, interno, né, depois passa essa demanda pro operador e aí a gente começa a ter que fazer meio que correndo. O ideal é ter essa conversa, né, em quatro mãos ali. Ele antecipar isso pra gente de datas comemorativas, né? Então alguma promoção, Black Friday, montar kit específico, né, porque ele tem todo o histórico ali do nosso sistema. Às vezes tem um produto que tem menos saída, né, e aí ele monta um kit, né, na Black Friday ali para esse item que tem menos saídas. Então, ele sinalizar isso pra gente é muito bom, que aí a gente consegue antecipar tudo, né? O famoso produto que é a curva C vira A, né? E Tá lá no fundo do armazém, você tá procurando. também outra demanda que a curva C vira a curva A. Exato. Nessas datas. É importante. Então, acho que agora finalizamos. Muito obrigada. Né? Chegamos ao final de Olho na Logística e espero que vocês gostem. Mande suas dúvidas, pode mandar pergunta, siga a gente nas redes sociais
E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado. meninas. Obrigado, Obrigado. pessoal. Só.